Vídeo de hoje, #você pergunta. Vamos para as perguntas dos internautas. Uma pergunta sobre depressão. Já faz uns 2 anos que tenho andado muito estranha, sabe? Tenho estado desanimada, sem vontade de correr atrás dos meus sonhos, descuidada, sem vontade de sair de casa, até sem vontade de ir à igreja orar. Meus parentes tentam me animar, mas geralmente não conseguem. Já ouvi alguns deles dizer que isso tudo é frescura minha e que eu preciso aprender a dar mais valor na minha vida. E isso me machuca muito. Não tenho sabido lidar com essa questão, não sei se procuro um médico ou se faço uma campanha de libertação, já que alguns dizem que eu estou com problemas espirituais. Pelo que já li na internet, meus sintomas são de depressão. Ajude-me, por favor. É o seguinte, essa pergunta, essa descrição, esconde algo muito comum que ocorre em milhares de lares em todo o mundo. Porque a sociedade ela está preparada para lidar com as doenças físicas, como pneumonia, como gripe, como dengue, como câncer. Porém, ela tem estado pouco preparada para lidar com as doenças emocionais. E esse é o caso de milhares de pessoas de várias nacionalidades de todo o mundo. Por isso eu quero aproveitar essa resposta para trazer alguns pontos que são importantes sobre a questão da depressão, que todos nós devemos refletir. Como estava descrito na pergunta, aquela pessoa estava dizendo que estava com depressão e as pessoas estavam dizendo que era frescura. A depressão não é frescura. Hoje nós sabemos que a depressão é uma doença que deve ser tratada com muita delicadeza, com muito cuidado e de uma forma correta, por um profissional gabaritado. Porque com o conhecimento que nós temos, não é mais possível que nós trataremos uma doença tão grave, com um potencial destrutivo tão grande, sendo com apenas um capricho, sendo apenas como uma frescura daquela pessoa. Qualquer pessoa que perceba que está estranha, desanimada, sem vontade de viver e coisas desse tipo, deve procurar a ajuda de um médico para que ele possa avaliar e que possa iniciar um tratamento. O segundo ponto que eu quero destacar é que a depressão nem sempre está ligada a problemas espirituais. Porque é muito comum, principalmente no meio cristão, se associar esses sintomas da pessoa, que a pessoa depressiva, a um pecado grave que a pessoa esteja cometendo ou mesmo a possessões demoníacas. Sabemos que as pessoas que estão longe de Deus e envolvidas em pecados graves podem desenvolver sintomas de depressão, porém, cada caso deve ser avaliado com carinho e com cuidado. Nem sempre a depressão da pessoa está ligada a causas espirituais. Pessoas que têm a vida espiritual em dia também podem ficar depressiva, pois essa é uma doença que pode estar relacionada, em muitos casos, com a desregulação hormonal, alterações cerebrais, além de outras causas emocionais, como a perda de um ente querido. É um exemplo claro disso. Portanto, é uma doença a ser tratada no campo médico. Então, devemos agir sem preconceito,
Devemos buscar ajudar e apoiar essa pessoa para que ela se livre desse mal, seja qualquer que seja a causa. O terceiro ponto importante diante dessa pergunta é que tratar a depressão com o médico não é falta de fé. Quando temos alguma febre alta ou alguma indisposição mais grave, nossa primeira ação é ir até o pronto-socorro buscar ajuda. Isso não é falta de fé. É claro que nós oramos, mas não deixamos de ir até os recursos que Deus já nos disponibilizou, que são os recursos médicos, que são os medicamentos que existem hoje em dia. Com a depressão é a mesma coisa. Ela deve ser tratada no campo da oração, da busca da cura em Deus, mas também deve ser usar recursos médicos que Deus graciosamente já nos deu através da ciência. Isso é totalmente legítimo. O quarto ponto importante que eu queria destacar é que tratar a depressão deve mobilizar a família. É interessante que quando temos, por exemplo, um resfriado, a família se mobiliza. Por exemplo, faz uma comida especial, toma precauções para melhorar, como por exemplo, descanso, repouso. Quando alguém tem depressão, que é uma doença muito mais grave que uma gripe, ela precisa também de muito mais apoio das pessoas que estão ao seu redor, que são os amigos, que são os familiares. E esse apoio vem de diversas formas, vem com palavras e atitudes positivas. Dizer que a pessoa está com frescura ou usar apenas uma crítica, isso não ajuda. O ideal é que a família perceba o que está acontecendo, se informe com o médico, com pessoas especializadas sobre como agir de forma positiva para abençoar a pessoa que está passando pela depressão. O quinto ponto que eu queria destacar diante dessa pergunta é que a depressão também deve ser tratada no campo espiritual. Nós que somos cristãos, nós cremos que Deus ele participa de forma ativamente da nossa vida. Por isso, a depressão, por mexer fortemente com a nossa alma, ela deve ser tratada também no campo espiritual. Seja resolvendo questões espirituais importantes que atrapalham a pessoa a melhorar da depressão. Por exemplo, a mágoa, a falta de perdão, a tristeza, a falta de fé. Seja também com apoio, com aconselhamento. Quando a pessoa ela se sente amada, se sente acolhida, o tratamento faz muito mais efeito. O tratamento médico, aliado ao apoio espiritual, gera muito mais cura, muito mais melhora nos quadros depressivos. Isso já é mais do que provado. E por fim, respondendo à pergunta da internauta, creio que você deva conversar com sua família sobre o que você se sente, o que passa por você, no seu coração, na sua mente. Peça a eles que te compreendam, que te ajude a superar esse momento difícil. Diga a eles que não é frescura. O que você tem passado não é frescura. Fale abertamente para eles, peça ajuda. Não fique sozinha, isolada, porque isso vai apenas piorar o seu quadro depressivo. Essa é uma força que você precisa fazer para dar início à sua melhora. É o começo do seu tratamento. É reconhecer que você está doente e pedir ajuda. E com a ajuda de Deus e de todos os recursos disponíveis, você pode melhorar. E você pode ser curada dessa doença.